Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos em mais um vídeo sobre games, né? Tô aqui com o relógio ao contrário, por algum motivo. Deixa eu virar ele para onde ele deveria estar. Agora sim. Bom, e hoje eu vou falar de Call of Duty 3, né? Tá aí algumas coisas interessantes sobre essa jogatina em específico. Esse foi mais um jogo que eu zerei nos últimos 2 meses aí. Eu devo ter zerado 7 jogos. Incrível, né? Jogando na maioria do tempo no fim de semana, pra você ver como o meu fim de semana é meio que livre, né? Bom, esse jogo foi o primeiro que eu joguei aqui no emulador de PlayStation 2 e fui até o fim, né? Então eu transformei meu computador em uma máquina de emulação e essa versão que eu joguei foi a do PlayStation 2. Então eu joguei simulando aqui um PlayStation 2 no emulador. Beleza. Cara, considerações sobre o Call of Duty 3 antes de falar propriamente de como foi a minha experiência jogando, né? Eu já tinha jogado Call of Duty 3 algumas vezes. Eu devo ter. Eu não lembro. Eu joguei quando eu era criança, então, dentro do PlayStation 2, na época que eu tinha, que eu era criança ali, foi um dos jogos que eu mais joguei. Então, ele com certeza tá no top 5 ali, eu diria até menos, eu diria top 3 talvez, jogos que eu mais tenha jogado. Mas top 5 é mais seguro de falar. Eu sempre tinha uma cópia de Call of Duty 3 pra jogar, então eu sempre comprava e jogava e comprava de novo e jogava de novo, sempre a mesma coisa. Mas eu não lembro se eu cheguei a zerar o jogo, eu realmente não lembro. Isso porque o jogo ele não tem um final muito marcante, essa que é a verdade. No final você finaliza a última fase, aí tem a música tema do jogo lá, e aí sobem os créditos. Enfim. Curiosamente eu acabei de zerar ele. Não deve fazer 1 hora que eu zerei ele e já vim gravar isso aqui. Mas eu tô jogando ele há mais ou menos umas 2 semanas. Eu joguei. Toda a campanha, segundo o emulador aqui, ela deve ter durado umas 6 horas, né? Entre 6 e 7 horas, né? Ou seja, não é uma campanha longa, muito pelo contrário, é uma campanha bem curtinha. Mas considerando algumas coisas sobre o jogo, essa campanha é mais tempo do que o suficiente, eu vou chegar lá. Bom, então eu joguei bastante na infância, não lembro se eu zerei ou não, e na época era bastante mágico, né? Na verdade, Call of Duty 3, Call of Duty 2, mas principalmente o 3, foi uma das coisas que mais me inspirava quando. Era uma das coisas que mais me inspirava quando eu era criança. E um dos meus sonhos quando eu era criança era ser militar, cara. Ser um soldado ali e tal. E boa parte disso eu devo ao Call of Duty 3. Porque essa temática de militarismo, guerras e tudo mais me fascinava bastante quando eu era criança. Então eu era o tipo de criança que tinha soldadinho de plástico ali pra brincar. Jogava Call of Duty o dia todo ali no PlayStation 2, que era o que eu tinha. E eu realmente era fascinado por exército e essas coisas, né? Só que aí eu cresci e as coisas mudaram, mas, sei lá, até os meus 10 anos de idade era o meu maior fascínio do mundo, assim. Eu lembro que, curiosamente, eu era fascinado em Titanic, cara, por algum motivo. Mas, enfim, não vamos mudar de assunto. Vamos falar de Call of Duty 3. Agora sim, depois dessa introdução longa de 3 minutos e meio, quase 4 minutos, vamos falar do jogo em si. Cara, algumas considerações sobre esse jogo. Ele é muito pior do que eu imaginava. É muito maçante, é muito. Assim, eu não vou dizer que ele é ruim como um todo. Se fosse pra dar uma nota para ele, eu daria uma nota tipo 6,5. Vai. Principalmente porque hoje, com os parâmetros que se tem, é muito difícil você voltar nesse jogo e dizer, nossa, que jogo legal. Ele dificilmente consegue passar uma emoção, sabe? Sei lá, vamos pegar o Call of Duty WW2 ou Call of Duty Vanguard. Também são dois Call of Duty modernos. E também tem o Cold War, mas o Cold War aborda coisas um tanto quanto distintas. Você pega o Vanguard, que eu não joguei, e o WW2, que eu cheguei a jogar a campanha mais de uma vez, inclusive. Cara, ele pega essa questão de Segunda Guerra Mundial, esse tema de Segunda Guerra Mundial, ele expande e explora de uma maneira muito melhor. Então ele consegue passar muito mais emoção, né? Então, uma vez que você jogue o WW2, por exemplo, que é um jogo de 2017, e parando pra pensar, esse jogo já tem 9 anos. Uau, meu Deus do céu. Bom,
Aí você volta aqui pra jogar o Call of Duty 3, você se sente, sei lá, realmente jogando um jogo muito, muito antigo. Tá? Então, é muito difícil você voltar. Porque esse é o tipo de jogo que envelhece meio mal, sabe? Quando você pega um jogo de gráficos que tentam ser realistas, de acordo com o hardware da época, é isso, eles ficam presos ao hardware da época. Né? Então, queria fazer algumas considerações sobre hardware também. O PlayStation 2 ele não tinha um hardware extremamente potente, ele era um console muito bom. Ele fazia milagre ali em algumas coisas, só que ele não, assim, devido a limitações de hardware e algumas outras coisas, esse jogo não conseguiu meio que, como é que eu posso dizer? Ele tenta, né? Mas devido à limitação ele não consegue ser tão, sei lá, como é que eu vou explicar isso? Ele não consegue forçar tanto o hardware. Então, por exemplo, quando você vai se aproximando do final do jogo, tem várias telas, várias fases, onde tem muito inimigo. Né? E aí o jogo começa a lagar. Né? Pra você ter uma ideia, no meu PC começou a lagar. Só que, assim, eu também tô jogando na resolução, acho que 4 vezes a resolução do PlayStation 2, 6 vezes a resolução do PlayStation 2. Ou seja, eu tô jogando com um gráfico bem, bem melhorado. Mas devia ser difícil pro próprio PlayStation 2 rodar isso. E eles não colocaram. No final, eles não colocavam tanto inimigo como eles poderiam colocar, justamente por essa limitação de hardware. E foi isso que eu senti, basicamente. O que mais que eu posso dizer? Quando eu disse que o jogo era maçante, era no sentido de que você anda, mata inimigos, aí cumpre um objetivo, aí elimina inimigos, aí elimina mais inimigos, aí pá, os inimigos começam. Aí você pega um cover, eles começam a atirar em você, você pega um cover, aí você elimina mais inimigos, vai, anda mais um pouco, e o jogo é só isso, né? E tem algumas coisas diferentes, claro. Tem uma fase em que você. Tem acho que 2 ou 3 fases onde você pilota tanques, tem umas 2 ou 3 fases também onde você dirige jeeps, né? Tem uma fase onde você rema numa canoa. Tem uma fase também onde você planta. Tem várias, onde você planta bombas, onde você gira umas manivelas. Tipo, o jogo ele tenta sim ele tenta se esforçar pra dar uma variada. Mas no final das contas você nota que é uma coisa meio, não sei, tática. É difícil dizer. Mas eu acho que boa parte disso, como eu disse, se deve à alimentação de hardware, né? Eu nunca cheguei a jogar esses jogos de guerra, né? De Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial em consoles mais antigos. Então, por exemplo, deve ter, sei lá, um jogo numa temática parecida ali com Segunda Guerra no PlayStation 1, né? Se eu for jogar, provavelmente eu vou sentir uma coisa terrível, porque o hardware limita muito. Então, por exemplo, eu já cheguei a jogar Call of Duty algo de PSP, eu não lembro qual que era o nome, mas tinha um nome ali, era um que era um de PSP. Foi uma coisa mais pela experiência mesmo, né? De ver como era jogar ali um jogo de PSP. E eu devo ter jogado tipo 1 hora dele ou menos. Mas, cara, eu achei aquilo bem, bem frustrante, assim, porque o hardware tem muita limitação. Então, você mata um inimigo, aí aparece outro, aí você vai e mata o outro, aí aparece mais um, aí você mata o outro. Cara, jogos que conseguiam lidar bem com o hardware limitado do passado realmente faziam coisas maravilhosas, porque o hardware limitava demais, ainda mais nesse estilo de jogo aqui, onde, porra, é uma guerra, mano. Então você tem que ficar explodindo coisa o tempo todo, e tem que ficar mostrando um montão de inimigo o tempo todo. Enfim, é difícil produzir um jogo desse tipo, porque se você faz esse feijão com arroz de jogar inimigo em todo lugar e tal, fica maçante, como é o caso desse aqui. Enfim, o jogo também não é de todo ruim. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre ele. Eu fiz algumas anotações aqui. A campanha é curta, ok, já falei, mais do mesmo, eu também já falei. O jogo ele acaba sendo maçante nesse sentido. Eu queria fazer um comentário aqui, não sobre o jogo, mas sobre esse período em específico de Segunda Guerra, que é muito interessante. Várias dessas armas que são usadas nessa temática de Segunda Guerra aparecem em praticamente todo jogo de Segunda Guerra. Então a M1 Garand, a metralhadora Thompson, né, Tommy Gun, que mais? A STG, a Sten, né? Todas elas aparecem no COD WW2, por exemplo, elas também aparecem, né? E tem algumas armas que aqui não apareceram, né? Na verdade, muitas armas não apareceram aqui, como por exemplo a PPSH, que é uma arma, se não me engano, soviética, e isso provavelmente se deve
a campanha, que focou mais em soldados franceses e americanos, e não soviéticos. Na verdade, nesse Call of Duty em específico, os soldados soviéticos eu acho que não foram nem citados. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que não foram nem citados, então é isso aí, né? Que mais? Falei do hardware que é limitado, falei da falta de emoção, né? O jogo não tem muita emoção. Ah, tem um detalhe interessante aqui, que é, ainda falando nessa questão de hardware e limitações, o jogo ele tenta simular cenários quebrando, né? Então, por exemplo, algumas casas, quando explode alguma coisa do lado, elas já tem um quadrado meio que programado para elas explodirem a parede e ficar uma ambientação de um cenário assim meio que vivo, né? E, cara, é um jogo antigo. O que que ele vai fazer? É isso, né? Mas é interessante ver esse detalhe. E é isso, cara. É isso. Essa é a minha consideração sobre o jogo, né? Depois de zerar, sei lá, seis Zeldas e estar jogando o sétimo agora, finalmente zerei alguma coisa diferente que não é da franquia Zelda, né? E pretendo tornar isso mais comum, na verdade. Mas é isso. Mais um jogo pra minha lista, né? Até agora, se não me engano, esse é o sétimo jogo da lista. Então, é isso. Zerei Call of Duty 3.